Olha, falar das tendências do mercado de autopeça é muito interessante e muito objetivo, porque o mercado, às vezes a gente sente uma instabilidade nele, mas é um crescimento incrível, certo? Você vê hoje com essas mudanças dos veículos, a modernidade que está vindo aí, o mercado está assim, a todo vapor. A gente fala muito até a pandemia e pós-pandemia, né? E justamente pós-pandemia, o mercado foi uma das atividades que não sofreu ruptura de atividades, por conta que senão parava todo mundo, né? Chegou-se até a comentar que as nossas atividades teriam que ter parado, mas aí se pensou nas ambulâncias, em veículos de utilidade pública, polícia, socorros, e como que esse pessoal ia fazer se não tivesse o setor de autopeças e o setor de manutenção de veículos. Também é um fato muito legal de ser discutido, porque ela tem uma sequência: fabricante, atacadista, varejo, oficinas mecânicas e consumidor final. Lógico que existe às vezes uma ruptura dessa cadeia, por conta até de questões de tamanho de empresa. Hoje existem empresas do varejo que cresceram mais que o próprio atacadista, certo? Oficinas mecânicas que cresceram muito também, porque quando se fala em oficina mecânica, a gente tinha a impressão que é um mecânico que busca a peça ou o consumidor leva a peça lá. Esse conceito mudou muito. Hoje nós temos o auto center, que é aquele que é específico de determinada atividade, porém ele mantém um estoque de peça e faz questão de fazer a própria reposição para o consumidor final. Hoje o consumidor, o estilo dele mudou muito também. Ele não tem mais ele não quer perder aquele tempo dele ir comprar peça, escolher tipo de peça, quase sempre ele deixa na mão da oficina mecânica. A oficina mecânica, quando procura o varejo, e o próprio consumidor, quando procura o varejo, ele diz assim, ó, minha oficina, é esse o telefone dele, vê o que ele vai precisar de peça, me repassa o que ele está precisando e vamos dar sequência. Então isso é uma coisa natural que está acontecendo. Essa cadeia de montadoras, ela vem, lógico que a montadora trabalha mais com o perfil dela, que isso é um tema que a gente vai estar falando também, mas a diferença da montadora é que ele trabalha direto com os veículos novos, até, vamos dizer assim, 5 anos, que é a garantia que eles normalmente têm dado. Depois disso, o mercado vai para o varejo de autopeças atacado e para as oficinas mecânicas. Olha, eu não vou dizer que está impactando. O que eu analiso é que há um ano atrás, se você me fizesse essa pergunta, eu ia te dizer assim, está muito obscuro se falar em veículos elétricos. Hoje o mercado de veículos elétricos cresceu muito, mas as estatísticas que tem aí é de que hoje ele está em 5% da fatia do mercado. É muito, é muito. Só que eu estava vindo de viagem hoje e ainda percebi isso. Quantos veículos elétricos você vê na rodovia? Raríssimo. Certo? Então esse número ainda é muito pequeno. Porém, é um dado muito interessante. Isso significa que tem muito mercado disponível por veículo elétrico sem impactar com os veículos normais. Vamos dizer assim, os veículos normais, né? Que são os veículos movidos ao combustível, vamos dizer, poluente, né? Que é essa a grande distinção e objetivo do veículo elétrico, né? Com certeza, a linha de fabricação mudou bastante. Pelos números que eu tenho apurado, hoje o veículo elétrico ele tira 40% de peças do veículo tradicional, do veículo normal. Podemos dizer assim que aí tem um veículo híbrido, que ele é um veículo tradicional normal, porém com motor elétrico. Então esse índice já não chega a 40%, porque ele tem a parte de combustão normal também. É uma tendência boa, é um crescimento bom, certo?
E se a gente pensar no futuro, a gente sabe que o veículo elétrico ele não é um modismo, é uma realidade. Ele vai vir, eu dou sempre o exemplo do seguinte, foi quando acabou o veículo carburado. Quando saiu a injeção eletrônica, você falava, não, isso vai demorar para pegar. Quando a gente viu, o carburador desapareceu. Eu não vou dizer que isso vai acontecer, é difícil fazer uma previsão de anos, mas eu acredito que daqui 10 anos, se a gente tivesse uma conversa dessa, você ia me dizer, Heber, você falou uma coisa que hoje não se discute mais. Hoje o veículo elétrico está a todo vapor. Então é o que eu acredito que vai acontecer. Vai diminuir a fatia do motor dos veículos tradicionais e vai começar a crescer a fatia do motor elétrico. Sim, desde o fabricante, as empresas no modo geral, e no varejo a gente procura muito pregar isso, certo? Porque isso é um conceito que dá qualidade e expectativa para você saber o que você está vendendo. Você sabe que as vendas de tudo que se vende hoje é baseado, o consumidor final, não são todas as pessoas, mas muita gente está preocupado com a situação do mundo, certo? Então você vai comprar um carro, se fala que esse veículo, desde a fabricação dele, que estão sendo praticadas normas de segurança, de qualidade, de especificação que o veículo é menos poluente, que ele agride menos a natureza, e se tiver um veículo normal, qual que você vai querer? Aquele que tem mais qualidade. Então, de uma maneira geral, toda a cadeia está preocupada com isso. E isso no varejo acontece muito, porque eu tenho um varejo e já percebo nos meus vendedores que eles já começam, há 10 anos atrás, eles não falavam nisso, certo? A peça tanto fazia, o óleo tanto importava, hoje eles já se preocupam mais, sabe? Eu vejo que eles negociam com o meu balconista negocia com o consumidor final ou com a oficina mecânica, procurando vender para ele produtos de qualidade e que dá segurança para o futuro vamos dizer, do mundo, né? Eu ia até falar do Brasil, mas não é do Brasil, o objetivo é mundial, né? Nós, varejistas, dependemos do fabricante. Se o fabricante atende esses itens, desempenho, durabilidade, sustentabilidade, ele passa essa segurança para nós. Nós até não temos certeza se isso está acontecendo. Que ele pode dizer, ó, essa peça que eu estou fabricando, a gente tem uma série de observações para que ela não agrida muito a natureza, que ela dá sustentabilidade, que ela tem durabilidade, quer dizer, ele nos dá toda essa segurança. E nós vamos, com o uso daquela peça, nós vamos passando a acreditar que aquilo é verdade. E essa verdade, ela normalmente, se não é verdadeira, daqui um pouquinho o consumidor passa a cobrar da gente. E quando cobra da gente, nós cobramos do atacadista, cobramos do fabricante. Isso acontece. Às vezes você compra um tipo de peça que ela está prometendo uma qualidade e não é aquela qualidade que a gente esperava. Isso eu estou falando no setor de autopeças, mas a gente sabe que isso é em todos os setores, certo? Hoje, com a inteligência artificial, você vê os veículos hoje estão praticamente todos eletrônicos, certo? A quantidade de componente eletrônico é muito grande. E o engraçado é que esses componentes eletrônicos, a gente não está falando nada deles, nós estamos falando do motor elétrico, certo? Mas esses componentes eletrônicos é nada mais, nada menos do que a eletrônica passando para os automóveis. Você vê, antes você pegava um carro, vidro manual, não tinha trave elétrica, não tinha porta-mala elétrico, hoje tudo não é nem elétrico, é eletrônico, certo? Quer dizer, é a evolução que ela foi sendo introduzida. Por que o motor elétrico está tendo muita influência? Porque ele é um componente muito grande. Ele vai fazer um impacto muito grande, inclusive em termos de sustentabilidade, porque ele muda o perfil de poluentes do veículo, certo? Sendo que os demais só altera para o usuário do veículo, né? Nós temos uma realidade
bem distinta nessa situação. Se nós, varejistas, pudéssemos ter só peças originais para revender, seria ótimo, porque é uma peça muito mais fácil de ser vendida. Tanto é que porque existe casos que a gente consegue pegar alguma promoção das concessionárias, então a gente passa a trabalhar vender a peça original no nosso balcão também, o que é permitido legalmente. Nós não estamos cometendo infração nenhuma. E isso, quando o meu vendedor vai vender uma peça dela, ele se sente seguro. Aí tem aqueles fabricantes que também não está com a logo da marca original do carro, porém, ele é o fabricante para aquela peça. Então, ele é considerado como peça genuína, aliás, peça original. Genuína seria o que sai direto da fábrica do próprio veículo. E isso eu percebo, por exemplo, no meu varejo, e quando a gente vai comprar também, que isso dá segurança na hora da venda, certo? Então, eu acho que isso é muito bom, essa aproximação. O que podemos, inclusive, complementar para você é que as fábricas das peças, no modo geral, que são consideradas peças de primeira linha e que são instaladas no veículo, eles estão procurando se certificar disso também. Porque, veja bem, quando esse fabricante de peças faz uma peça que atende à qualidade da montadora, ele passa a ter essa segurança que eu falei anteriormente. Ele sabe que a peça dele tem qualidade, que ela está sendo supervisionada e nós, a hora que vamos vender, sabemos que nós estamos vendendo peças que são certificadas pela montadora. Então isso é muito importante também nesse contexto. Eu tomo muito exemplo da minha empresa, que antes da pandemia eu praticamente não vendia pela internet, pelo marketplace, não tinha essa opção. Hoje já representa 50% do meu faturamento, certo? Lógico que minha empresa é uma empresa de varejo, uma empresa relativamente pequena, mas quando a gente acessa o setor de autopeças numa plataforma digital, você percebe que a quantidade de peças disponível cresceu muito. Lógico que algumas peças específicas, quando elas têm muita classificação técnica, é difícil você vender pela internet, porque exige uma qualificação muito grande. E isso causa um retorno muito complicado na hora da venda, porque hoje as plataformas de venda normalmente dão segurança para quem compra, certo? O que eu quero dizer com isso? Quando você compra uma peça, se chega lá não é a peça que você realmente deseja, você simplesmente devolve sem custo nenhum. Isso dá prejuízo para nós e para a plataforma também. Você imagina que você vende uma peça, ela demora uma semana para entregar, às vezes demora mais uma semana para voltar, eu tiro ela do meu estoque e de repente ela volta para o meu estoque, certo? Então é complicado isso. Nós, dentro da política dos 5 peças, temos muito esse desafio, o que oferecer para os nossos associados. E a gente tem procurado fazer isso, levar conhecimento, levar oportunidade para aquelas empresas menores, porque 90% dos nossos associados, dos nossos filiados, eles são pequenos varejos. E é um desafio muito grande, porque quando você começa a vender pelo marketplace, você tem que montar uma outra estrutura na sua empresa, em termos de atendimento, de qualidade, de retorno, de preço, saber avaliar, certo? Porque às vezes a gente faz essa avaliação de preço, de repente você vende uma mercadoria, quando vem o resultado final você não ganhou nada. Você só vendeu o produto e perdeu. E aí você imagina uma empresa que está fazendo isso, ela começa grande, começa a ver aquele crescimento e fala, nossa, estou vendendo bastante. Só que a hora que ela fecha o mês dela, ela vai ver, ó, eu vendi 100 mil, comprei por 50 peças, ganhei 50 mil. Não ganhou 50 não. A hora que ele fizer o cálculo dele, ele vai ver que o número é outro. Então ele tem que rever muito bem isso. O que a gente percebe é isso, que os fabricantes estão entrando também no comércio eletrônico, coisa que não tinha. Hoje a gente já começa a perceber o seguinte, eles começaram a entrar discretamente, montando uma outra empresa, certo? Com estrutura de peças original, direto de fábrica, e isso, na verdade, está ajudando no mercado, porque dá uma opção
para o consumidor final, porque normalmente o consumidor final que avalia isso, se ele quer a peça original, direto da fábrica, ou se ele quer a peça do mercado independente. Então dá opção para ele, inclusive, de fazer avaliação de preço, o que nos dá essa segurança também. Se nós estamos vendendo essa peça por um preço normal, um preço competitivo, então está sendo muito interessante isso, e esse crescimento também, o que eu tenho percebido, é de que ele está sendo todo dia crescente. Todo dia aparece um produto novo, uma linha nova. A própria Ford também está se envolvendo bastante no mercado de autopeças. Algumas saíram mais na frente, outras já começaram a se envolver. E como eu falei, o que eu vejo também é que a Ford também está, com a sua marca, ela está pegando a sua fatia no mercado também. O que nós temos feito? Nós temos uma parceria com o Sebrae, com a GIB, com a FEComércio, inclusive a FEComércio agora lançou a Loja do Futuro. Essa Loja do Futuro é uma plataforma que é para todos os comércios de um modo geral. O que nós fizemos? Nessa parceria com o Sebrae, nós buscamos especialistas e pessoas que entendem do setor de autopeças para estar falando sobre essa plataforma. E isso traz muita segurança para quem está começando a vender ou para quem já está vendendo. Porque é o que eu já falei anteriormente, é uma evolução constante o mercado. Ele tem muita mudança, certo? A mudança não é só do produto que você oferece. Então, esse pessoal que nos dá esse treinamento, que oferece esses cursos que nós oferecemos aqui, inclusive na própria entidade nossa, leva conhecimento para dar segurança para quem vai vender autopeças. Que nós representamos o setor de autopeças, mas na verdade nós não somos o produto do autopeças. Nós somos aqueles que procuramos levar conhecimento, aprendizado e segurança para aquele que está no nosso setor. Quem vai abrir uma loja, quem já tem uma loja, quem quer melhorar a qualidade da loja, essas parcerias que nós estamos tendo já há 3 anos, tem dado bastante resultados e o pessoal tem nos procurado muito para poder dar esse conhecimento para eles. E isso faz com que a entidade também se sinta seguro do que está fazendo. É esse o principal objetivo da nossa entidade.